Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. É uma história muito conhecida, é a história de Lázaro, sua morte e a intervenção miraculosa do Senhor. E eu vou estar lendo a partir do verso de número 17. João, capítulo 11, a partir do verso 17. E assim nos diz a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou ela, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar aonde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disse-lhe os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetavam: não podia ele, que abriu os olhos de cego, fazer com que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, te dou graças porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Vamos orar. Ó Deus, eu te louvo, porque o Senhor nos concede esse privilégio em mais essa manhã, de abrirmos a Tua palavra e nela meditar. Mas ao mesmo tempo, Senhor, entendemos a responsabilidade, ó Pai, de como Teu povo sermos fiéis àquilo que o Senhor tem desejado para nós como igreja, que está sendo edificada a cada dia. Por isso, ó Deus, abre os nossos corações e que o Senhor possa ir muito além de palavras, trazendo edificação a cada um aqui. É o que eu te clamo, em o nome de Jesus. Amém. Edificar. O tema nosso para esse ano, nos diz a palavra que eu edificarei a minha igreja, uma palavra do próprio Senhor Jesus. E nós entendemos, na verdade, que quando nós olhamos, pensamos em igreja, ou igreja presbiteriana de Curitiba, uma denominação, parece que é uma coisa impessoal, né? Deus está edificando a igreja, a gente pensa numa organização, mas a verdade é que igreja somos nós.
Uma igreja ela é edificada quando cada um de nós entende o projeto de Deus, quando cada um de nós recebe dele a palavra e permite-se ser mudado e transformado. Então, a cada dia que nós nos reunimos, ou a cada momento que vivemos sobre a face da terra, é um tempo em que nós estamos sendo trabalhados, e não somos trabalhados somente quando a gente está aqui num culto, ouvindo uma palavra, ouvindo um sermão. Talvez esse seja o momento da gente fazer alguns ajustes na mente, aonde sementes são lançadas, mas o brotar ele acontece no nosso dia a dia. E algo que a gente não pode e não tem como a gente fechar os olhos, é que essa edificação passa por a gente olhar para a gente mesmo, olhar as debilidades nossas como seres humanos, olhar para as fragilidades e fraquezas. O que nós vemos nesse texto aqui falando sobre morte, sobre a dor da perda de alguém, é olhar para a nossa própria vida e perceber que Deus está nos edificando, não colocando-nos numa sala de aula no sentido de aprendizado, mas Ele nos coloca na prática. Ele nos coloca naquele momento em que o nosso coração é testado a todo momento. E eu sei que muitas vezes nós não percebemos isso. Eu não sei se você já percebeu, mas em toda a nossa história nós desenvolvemos papéis. Todos esses papéis trazem dificuldades e benefícios e consequências. Nós todos nascemos e somos filhos, então nós fazemos os papéis de filhos. Há um momento em que nos tornamos também marido, então, ou esposa, desenvolvemos o papel de marido e mulher. Ou então, quando nos tornamos pais, somos pais. Em todo tempo nós somos desafiados a viver determinadas coisas que a própria consistência da vida nos leva a fazer. E se há de convir que muitos desses papéis nós aprendemos no dia a dia? Nós nascemos sabendo como ser pais ou mães? Ou como ser filhos? Bom, o próprio Senhor Jesus e a palavra nos ensina, filhos, obedecei os vossos pais. Ou seja, para que você possa ser um bom filho, existem alguns padrões, existem algumas coisas. Ele diz, marido, amai as vossas esposas, se submetam. Existe a palavra de Deus nos mostrando como que eu posso desenvolver esse meu papel. Mas, nós temos uma coisa nossa como seres humanos, que muitas vezes nós gostamos não apenas dos papéis, mas nós gostamos de fantasiar de coisas que não são a realidade. Aqueles papéis que temos que desenvolver, que não são outorgados pelo próprio Deus, mas alguns momentos que nós queremos viver outra coisa. Eu creio que desde criança nós gostamos de fantasias. Eu não sei você e os seus netos, mas filminho de super-herói é o que mais pega, pelo menos para criança, não é? Você dá um presente, dá uma fantasia aí de um Homem-Aranha, Homem-Aranha, que eles não conseguem nem falar, mas já está lá. Ou então o Super-Homem, ou sei lá o quê. E muitas vezes, a gente vai vivendo isso, e sabe o que é isso daí? A verdade é um desejo do ser humano, muitas vezes, de ser o que não é, ou de viver coisas, de ser poderoso, ou qualquer coisa assim. E na nossa vida, muitas vezes, sem perceber, nós acabamos vestindo fantasias. A gente está em época, que muitos estão aí fora, gastando a vida, e gastando com fantasia. Não preciso falar de Rio de Janeiro, que tem gente que mora lá, que não tem muitas vezes dinheiro para pôr comida na mesa, mas passa o ano inteiro para comprar uma fantasia, para aparecer lá Se bem que agora quase não precisa nem gastar muito dinheiro, porque quase nem roupa usa, Então, mas é caro, tá? Quando é um negocinho desse tamanhozinho, o preço é daquele tamanho. Mas fazem questão de pagar. Mas nós muitas vezes usamos essas fantasias, e quantas vezes nós mesmos nos enganamos daquilo que somos. E muitas vezes nós, às vezes, fazemos uma fantasia de alguma coisa que chega um momento que eu estou olhando para mim e eu estou acreditando naquilo que eu estou tentando passar para os outros. Sabe quando a gente fala assim, não fiz isso, eu não fiz isso, daqui a pouco eu acho que eu não fiz. Ou quando eu fiz alguma coisa e eu acho que eu fiz. Mas o que eu queria trazer, e foi uma preocupação do meu coração essa semana, e diante desses dias, vendo tantas dificuldades e perdas que a gente tem passado, pessoas que o Senhor tem levado, outros irmãos queridos, quer sejam hospitalizados, sendo cuidados, as famílias sofrendo, e outras pessoas que se aproximam de nós, colocando as suas lutas, as suas dúvidas, e querendo de Deus uma resposta. Eu falo que muitas vezes nós também queremos nos fantasiar diante de Deus.
nos achegando diante dele como se eu pudesse tentar convencê-lo de alguma coisa, sabe? Ou tentar teatralizar. E diante de Deus não adianta ter máscara, não adianta ter nada. A palavra do Senhor nos fala que Ele nos conhece mesmo antes da gente nascer. Não adianta a gente querer mostrar, sabe, com aquelas orações bonitas e pré-formatadas, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, grande e soberano. Ele está falando, filhos, você está falando, mas não é isso que está no teu coração. E quantas vezes nós queremos nos mascarar diante de Deus e a palavra do Senhor fala assim, olha, eu conheço a palavra antes dela sair da sua boca. Porque eu não conheço apenas o que vai sair, eu conheço como que está o seu coração. E muitas vezes nós nos reunimos e estamos aqui todos bem vestidos, né? Com aquela nossa roupa do domingo. E às vezes o pessoal nos encontra, né? Os pastores durante a semana, e fala assim, nossa, quase nem conheci o Senhor, né? Então fala assim, né? Eu falo assim, não, aqui a gente, não é a fantasia, né? Mas a gente tirou aquilo, né? Parece que é aquela... Mas talvez a gente esteja, muita gente aqui com o coração extremamente ferido pela realidade da vida, ferido pelas coisas que vêm. E eu quero dizer, Deus se preocupa com essas coisas. Não adianta só a gente querer botar uma pá de cal em cima disso e vamos seguir a vida. E eu creio que o Senhor, nesse texto, de tantos ensinos que a gente pode tirar dele, mas eu queria que a gente trabalhasse um pouco o nosso coração, ou abrisse o nosso coração, para a gente entender que é muito importante a gente procurar ser honesto diante de Deus, e da mesma maneira também diante das pessoas. Sabe, por mais que a gente esteja alguns papéis que a gente vai ter que aprender a vivenciar, há outras coisas que não adianta eu querer mostrar para os outros que eu sou, ou qualquer coisa assim, porque a melhor coisa é nós sermos autênticos diante de Deus, nós sermos honestos, nós sermos, digamos a palavra, transparentes, né? Que às vezes a gente usa de uma maneira, mas sermos transparentes diante de Deus. E é por isso que nessa manhã, né, nós que fazemos parte de uma humanidade que é permeada pelo pecado, uma humanidade que, na verdade, muitas vezes, e mesmo a gente como cristão, a palavra do Senhor fala assim, olha, esse povo me louva com os lábios, mas não com o coração. É que o meu desejo é que, mais do que com o lábio, seja mais com o coração. Eu me lembro que numa época da minha vida, eu era dirigente de louvor, eu contei isso acho que para a mocidade, ainda lá em Londrina, e eu estava na frente, lá ministrando, era aquela coisa, né? E na época estava começando o louvor, né? Aí o pessoal que era lá do meu tempo ainda de juventude, né? Lá de Londrina, e era um negócio, né? Aqueles grupos, e eu me lembro que eu ia para frente cantar, e eu brinco, né? Que o pessoal que quando terminava o louvor, quando eu estava lá cantando, a gente esperava no finalzinho que alguém batesse nas costas, nossa, mas como foi bonito hoje, hein? Ó, você tem uma expressão, e diga-se de passagem, quem não percebeu, eu vou cantar, a sobrancelha sobe, é coisa, né? Aí o dia que eu não cantava, aí eu ficava na expectativa de alguém que vinha dizer o seguinte para mim, falou assim, puxa vida, foi bonito, mas faltou você. Estava bom, mas faltou você. E aí nesse trabalhar de Deus no coração, chegou um momento que Deus falou assim, ó, não quero ser mais na frente não, quero ser sentado. Quero você sentado. Sabe por quê? Muitas vezes é fácil a gente querer estar na frente, e muitas vezes Deus coloca alguém na frente que é muito pior do que a gente, né? Eu sei que tem instrumentistas aí, gente que toca, gente que canta, não estou dizendo que ninguém desafinou aqui, tá? Não estou falando isso, mas de repente Deus coloca alguém que sabe tocar muito, escutando um que está dando umas desafinadas lascadas, você fala, mas meu Deus do céu, como que essa igreja... Sabe o que Deus está fazendo? Está trabalhando no seu coração, trabalhando na sua vida. Porque você tem que aprender que você não louva com aquilo que você tem, você louva com o coração. E Deus me colocou para sentar e escutar. E gente, quando eu fui para o banco da igreja, ai que coisa boa. Mas aquilo Deus me tocava e eu chorava, e o pessoal vinha me consolar achando que eu estava em pecado ou sei lá o quê. Não, meu irmão, não chora, Deus está com você. Eu falei, eu sei, por isso é que eu estou aqui sentado. Por isso que eu estou aqui sentado. É a gente procurar não maquiar as coisas. E eu vejo nesse texto aqui algumas coisas específicas desse encontro de Jesus em um momento tão delicado, em um momento em que é colocado à prova o nosso próprio coração. Pelo menos 3 coisas que a gente poderia, e talvez erroneamente, pensar que isso desagrada a Deus.
Como se a gente não pudesse fazer essas coisas, porque se a gente fizer, a gente vai estar de alguma maneira, por aquilo que a gente aprendeu, desagradando o coração de Deus. E a primeira coisa que eu queria deixar com o seu coração é a seguinte, que não há problema em você dizer a Deus como você realmente se sente. Não é pecado. Não é pecado você chegar com o coração aberto e externar. E aí também eu vou um pouquinho além. E não é pecado você ter pessoas em quem você confia, que você chega e você vai contar o que acontece. Não é falta de fé. Como talvez em algum momento da história que dizia o seguinte, olha, você não pode dizer uma coisa, porque senão você assume aquilo para si. Não. É importante que eu reconheça aquilo que eu vivo, se há dores no meu coração, se há tristezas, se há angústia. É importante que eu seja honesto comigo mesmo. E como resposta que eu seja honesto com o Deus a quem eu sirvo. E eu creio que o texto que antecede o que nós lemos aqui, o começo do capítulo 11, nos narra, né, que Jesus era muito próximo dessa família, que era formado por Maria, Marta e Lázaro. Já havia tido uma ocorrência em um momento em que Jesus visita essa casa e ele começa a ensinar. Então ele lembra que Maria, aquela que se queda aos pés do Senhor, ele fica escutando, e Marta estava lá trabalhando, correndo para lá e para cá. Era uma casa que tudo indica que ele frequentava, que era uma casa onde ele tinha liberdade de ali permanecer como se fosse sua própria casa. E então Jesus, com toda a perseguição que sofre, né, ele vai para outros lugares, e então Lázaro é cometido por uma séria enfermidade, e mandam chamar Jesus. E se você for ver o texto, diz que depois que Jesus recebeu a notícia, ele ainda demorou 2 dias para chegar, e depois teve mais o tempo de viagem ainda. E nos diz que quando então Jesus se dispõe a ir para lá, então Lázaro já havia morrido. Então há todo um evento em cima disso, do que iria acontecer. Mas o interessante é que quando Jesus se aproxima e chega naquele lugar, meu amado, as 2 irmãs, você se lembra que tem uma que talvez fosse a mais agitada, a mais impulsiva, e que eu já falei, quem que é essa daí? É a Marta. Gente, ela vai correndo, ela sai correndo porque ela quer encontrar Jesus. Ela ouviu aquilo, ela vai correndo. E ela diz, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Se apenas o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Você consegue perceber um sentimento de decepção diante da ausência de Jesus naquele lugar? O interessante é que Maria tem a mesma reação. E olha que Maria não sai correndo, lembra? Maria parece que ela é mais sentimental, estava ali sendo cuidada, mas de repente Jesus fala assim, chama. E ela levanta correndo e vai até Jesus, mas a palavra que Maria usa é a mesma frase de Marta. Mestre, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe como aquela luta dizendo o seguinte, por que o senhor não estava aqui? Por que o senhor não estava aqui? Eu quero dizer que decepcionar é uma coisa muito natural no curso da nossa vida. Normalmente nós nos decepcionamos quando as nossas expectativas não são respondidas. E muitas vezes nós temos muitas expectativas. Algumas expectativas são reais, outras não. Algumas expectativas são identificadas, você consegue perceber, outras não. Algumas a gente expressa e diz, em outras não. Mas normalmente a decepção é quando alguma coisa não é atendida. Já se diz que quando alguém muito querido não se porta como nós esperamos, essa pessoa nos decepciona. Não é assim que funciona? Tem até um livro, né, que foi movido por isso. Há um escritor que tem muitos livros aí, chamado Philip Yancey, e ele tem um livro chamado Decepcionado com Deus. E até interessante, é um livro muito gostoso de ler, porque ele conta muitas experiências. E quando eu estava preparando esse texto, eu me lembrei desse livro. E ele trata de algumas coisas que são muito importantes, dizendo o seguinte, que muitas vezes há um abismo entre aquilo que é a realidade e aquilo que a gente espera. Nós não temos simplesmente grandes expectativas para com as pessoas, mas nós temos expectativas para com Deus. E ele mostra nesse livro que muitas vezes nós estamos a pessoas que estão decepcionadas por Deus, não porque Deus não faça aquilo que Ele promete, mas porque essas pessoas têm expectativas erradas diante de Deus e do que Deus tem para a nossa vida. E isso nós aprendemos como?
por muitos sermões, por muitos livros que mostram, não, você tem um problema, você vai levar, Deus vai resolver. Você acredita que Deus pode resolver problema? Amém? Amém mesmo? Você acredita que Deus pode resolver? Sim ou não? Eu creio num Deus que pode fazer milagre, porque eu já vi Deus fazendo isso. Mas eu pergunto a você, esse mesmo Deus, Ele resolve todos os problemas da hora que eu quero e do jeito que eu quero? Mas se eu for perguntar, pode ter um milagre tremendo de alguém que conta, você chora por aquilo. Muitas vezes você não se alegra pelo milagre que aconteceu na vida da pessoa, mas na sua cabeça você fica pensando, se Ele fez por ele, pode fazer também por mim. E eu jogo toda a minha expectativa nisso, achando de que o Deus que fez aquilo, talvez com um projeto, com um propósito, de uma maneira específica na vida daquela pessoa, Ele tenha que reproduzir o mesmo comigo. E eu me firmo naquilo, como sendo alguma coisa, a gente diz, né? Estava aquele homem lá, coxo, há 38 anos, existiam muitos outros que estavam ali ao redor daquele tanque, quando as águas se mexiam. Jesus curou a todos quando Ele passou por lá? Nós cremos e temos que entender que, mais do que tudo que Deus possa fazer, é o que Deus é na nossa vida. E ele cita isso no livro, né, que há quantos decepcionados. E quando as pessoas começaram a descobrir que ele estava escrevendo um livro sobre estar decepcionado com Deus, as pessoas começaram a ligar para ele. Senhor, eu quero contar a minha história. Eu quero dizer o que aconteceu comigo. E ele fez um monte de relatos falando sobre isso. E aí uma pessoa, dando um resumo sobre o que o autor pensa sobre isso, diz assim, que o autor desse livro mostra como muitas vezes nossas súplicas são tentativas inconscientes de encaixar Deus nos parâmetros da nossa inteligência limitada. Então, incrivelmente, nos decepcionamos com Deus por Ele não se submeter à nossa vontade. Eu penso que nós, como reformados, temos assim uma caminhada mais tranquila quanto a aceitar a soberania de Deus sobre os eventos da nossa vida. Porque nós aprendemos que não somos nós que definimos, não é o que eu faço que depende do que Deus faz. Ou seja, se eu sou fiel, se eu faço tudo certinho, então Deus Ele tem que me abençoar porque eu estou fazendo. Nós entendemos que a vontade de Deus é ser plena, soberana e perfeita, mesmo fazendo, ou mesmo quando eu não estou fazendo tudo da maneira, Ele ainda continua sendo fiel, porque a fidelidade dEle não depende da minha fidelidade. E nós entendemos isso, que Deus tem os seus planos. Concorda comigo? Mas se você for pensar numa teologia em que, para as coisas acontecerem, depende da nossa fé. Se você tiver fé, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você imagine o sentimento diante de Deus por não ver algo acontecer, porque a sua fé não era suficiente para alcançar aquela bênção. E aí, há tantas coisas que podem ser gatilho para que a gente sinta essa decepção, não somente com as pessoas, mas com Deus. Problemas de saúde, quantas vezes nós ficamos enfermos e fala assim, Deus, o Senhor é um Deus que cura, estende a tua mão. E quantas vezes você já enfrentou isso e tomou remédio, no final do dia fala assim, não, Deus me abençoou, mas Deus não veio e curou você de imediato. E às vezes você fala assim, mas por que esse Deus curou, não curou a mim? O que eu quero dizer, meu irmão, que há tantas coisas, há tantas situações, relacionamentos que se rompem. Eu falo assim, Deus, o Senhor separou aquela pessoa para mim e depois essa pessoa fez tudo errado para comigo, num relacionamento de marido e mulher. Ou então um colega de trabalho que você sempre ajudou e chega uma hora ele não te apoia no que é preciso e assim vai. Algumas frases que ele diz no livro, ele diz assim, que as pessoas muitas vezes dizem, na hora da tragédia Deus sumiu, deixou-me sozinho na minha angústia. Deus não fala mais comigo, calou-se há muito tempo. Deus pode até existir, mas certamente não se importa comigo. Desconfio que as minhas orações são monólogos patéticos. Se Deus existe, por que Ele não dá sinal de vida? Meu amado, eu e você temos que entender que adoramos um Deus que é soberano e a nossa mente, o nosso coração, ele não consegue entender os desígnios e propósitos de Deus, porque não é Deus que vai se ajustar a minha ou a sua vontade. Mas, esse Deus que conhece o nosso coração, Ele fala assim, olha, traga a mim. Até mesmo quando você se sentir decepcionado comigo, vem e fale.
Exponha isso. E você vai perceber que Jesus não repreende aquelas duas irmãs por estar dizendo, mestre, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, como se fosse a expressão da dor de não tê-lo ali presente. E eu pergunto a você, quantos talvez daqui já tenham também essa expressão de Marta e Maria, se o Senhor tivesse aqui. Se o Senhor tivesse aqui. Mas é muito interessante que no contexto aqui, além de Marta e Maria expressarem, né, essa decepção, por assim dizer, mas ao mesmo tempo eles expressam fé. Na conversa de Jesus com Marta, fala assim, Marta, tu crês? Sim, Senhor, eu creio. Então vocês entendem que ao mesmo tempo decepção e fé estão ali junto, e isso não, de alguma maneira, é transparência. É você chegar no seu momento de oração e você debruça diante de Deus, você não tem que falar assim, Deus, o Senhor é santo, eu estou bem. Eu falo assim, não, Deus, está começando um novo dia, eu estou quebrado. Meu coração está dilacerado. Eu não sei o que fazer, eu preciso que o Senhor me tome no colo, nas mãos, o que for preciso. Muitas vezes nós exigimos de nós mesmos uma fortaleza que não existe e passamos por aquilo que Deus quer que a gente se derrame diante dEle, colocando o nosso coração. Deus não vai ficar magoado por você falar, sabe por quê? Porque Ele conhece mais do que tudo o seu coração, Ele sabe que há tantas coisas enterradas que precisam ser colocadas, porque somente assim nós podemos ser trabalhados por Ele. E o interessante é que quando Jesus fala com Marta, e Marta fala assim, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus não fala assim, Marta, me perdoe, olha, me atrasei não dá desculpa nenhuma. Mas Ele fala assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida, seu irmão vai ressuscitar. Sabe o que Ele faz? Para aquela mulher Ele procura chamar a fé, que ela possa trazer à mente aquilo que já foi dado por Deus, para que ela pudesse crer em algo muito maior. Eu não sei o momento que você tem vivido. Eu não sei aquilo que tem angustiado o seu coração. Mas eu quero dizer, Deus deseja que a gente seja transparente com Ele, honesto. Você está me entendendo? Amém? Só que isso vai além. Nós sabemos que os nossos sentimentos, eles fazem parte de alguma coisa que não apenas o expressar, mas o sentir. Muitas vezes nós ficamos, com o coração, falando assim, Senhor, eu não posso sentir isso como cristão, isso não pode estar no meu coração. E realmente há sentimentos que são jogados pelo capeta, e nós temos que brigar contra isso. Sabe aquelas coisas que vêm para te matar, para te roubar, para destruir? Mas há coisas que são naturais da vida. E se nós não tivermos alguma reação, alguma dor quanto a isso, nós somos anestesiados, não estamos mais sobre a face da terra. E justamente esse sentimento que aquelas duas irmãs têm, de falar assim, Senhor, o Senhor podia estar aqui, se estivesse aqui, é o que os próprios judeus dizem lá, olha, mas ele que abriu a vista de cego, não podia ele, se estivesse aqui, ter feito com que esse homem não tivesse morrido? Mas, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que não apenas aquelas mulheres reagem a uma situação difícil, o próprio Senhor Jesus demonstra que o seu coração estava sensível às coisas que aconteciam ao seu redor. O texto diz que quando Jesus chega e quando as pessoas começam a chorar, diz que o seu coração se move. O seu coração, em algumas traduções, nos leva a ir mais além. Fala assim que o seu coração ficou profundamente comovido. Outra tradução diz que gemendo outra vez em si mesmo, como se tivesse, quando ele começa a ver a situação, aquela dor daquela irmã, diz que o seu coração como se estivesse sendo apertado. Outros dão uma tradução a NVT, sentindo-se novamente indignado com aquela situação. A King James diz assim, Jesus se indigna em seu espírito e se comove. Jesus era Deus, não era? É Deus, mas também é homem. Alguém podia dizer, não, aquele momento em que Jesus se comove, em que ele expressa aquela emoção de tudo é porque ele estava sendo humano. Não, Jesus sempre é 100% homem e 100% Deus. Em outras palavras, Jesus está diante de uma situação que ele vê,
E mesmo quando ele está ali ensinando, pregando, mostrando, ele já tem a visão do que será, ele tem a visão da restauração, ele tem a visão de que ele não apenas ele vence a morte, mas ele anula, ele aniquila o poder da morte. Mas ainda assim ele vê que no curso da sua vida, as pessoas que ele ama estão morrendo. Ele percebe que existe algo errado na própria estrutura que ele é que ele queria consertar, mas ele vê o problema. E ele alia o seu coração. E já na própria cultura judaica, a questão da perda e da morte, havia um tempo de quase 7 dias para se lamentar, por aqueles que faleciam. Você podia dizer assim, Jesus Cristo então estava realmente triste, porque diz que ele chora. Não é assim que ele teve assim um marejamento, não, ele chora diante da situação. E diz um dos autores, falou assim, olha, eu creio que mais do que tudo, mais do que aquilo, tudo aquilo quanto Jesus vivia, eu estava vivendo. O próprio João, ele quer nos mostrar algumas coisas sobre o Mestre, e ele começa o seu próprio livro dizendo que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Vocês entendem que aquela situação que havia acontecido com Lázaro, era uma das coisas que havia entrado na história da humanidade, ou seja, a injustiça, o fato de não reconhecerem Deus como Senhor, numa nação que era para ter Deus como Senhor, estavam anulando isso. Ou seja, Jesus Cristo, ele foi perseguido, em todo tempo testado, ele já conhecia o que viria à frente dele, e ele se depara com aquela situação, e ele estava desgastado. Talvez o ápice de tudo, quando ele chega ali no Getsêmani, já às vésperas quase que da sua crucificação, e a palavra é, Senhor, Pai, se puderes, passa de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas a tua. Meu irmão, não há problema da gente experimentar as dores da vida, porque isso faz parte da nossa vida. Eu não sei o que tem gerado isso no seu coração. Quando a gente vê uma situação como houve na Turquia, como que seu coração fica? Sabe aquela indignação, e às vezes pergunta, Deus, por que o Senhor deixa isso acontecer? Gente, não é pecado você chegar diante do seu Deus e falar assim, Deus, eu não entendo. Eu não tenho explicação para isso. E quando alguém chega para nós como pastores e fala assim, mas pastor, por que isso? Porque uma criança fica doente e vai para um hospital e falece já tão pequenininha. Por que aquela pessoa, Deus foi tão fiel em toda a vida e agora passando por toda essa dor? Nós não temos resposta, a única coisa que nós podemos dizer é que nós confiamos que existe um Deus que está acima de todas essas coisas. Mas o Senhor diz que o fato de você sentir, você não está em pecado porque aquilo está angustiando o seu coração. A única coisa que você tem que saber é aonde você tem que levar. Aquelas pessoas que muitas vezes querem colocar para fora, estão extremamente reclamonas, só falam. Não, é falar para a pessoa certa diante de Deus. Se tem um sentimento, também se expressar a Deus, porque senão ele vai poder te fazer se tornar um escravo. Você vai ficar amargurado, amargo. É o que Jesus faz logo depois disso, dessa comoção. Diz o seguinte, que ele continua gerando fé naqueles que estão em redor. Ele mesmo fala com o Pai, ele ora. Não deixe um sentimento te dominar, mas não se sinta pecador por sentir. O Senhor nunca vai tirar de nós os sentimentos da dor de viver coisas que, na verdade, não fazem parte da natureza do que Ele nos criou. Ele nos criou para a eternidade. Ele nos criou para vivenciar o Seu reino sobre a face da terra já. Mas a natureza pecaminosa e pecadora, muitas vezes, ou seja, sempre, nos faz cativos disso. Mas então, acontece que Jesus chega-se perto e fala assim, tira a pedra, tirem a pedra. Mais do que de peça, Marta é Marta, E não apenas ela, o pessoal não estava muito animado com essa história de tirar a pedra, não. Principalmente porque fazia 4 dias que já havia morrido. Ele disse assim, Marta, Jesus, se tirar essa pedra do negócio vai cheirar mal, tá?
O negócio, se abrir esse buraco aí, o negócio vai cheirar mal. E diga-se de passagem, né? Jesus fez um grande milagre, porque Lázaro, né? Jesus ali chega e dá a ordem, né? Fala assim, olha, Lázaro, sai. Até alguém disse, fala assim, olha, ele não foi assim, genérico, para dizer assim, sai da tumba, porque não ia sair só o Lázaro. Por dizer que houvesse outros lá. Mas ele sai. E eu falo, quem já teve lá em Israel, a gente não sabe se teve coisas construídas em cima, né, Juarez? Mas o segundo milagre foi ele conseguir sair atado de dentro do sepulcro, porque era um buraco lá no fundo. Olha, a gente com perna boa para descer lá no buraco, para poder subir, já é um desafio. Ele subiu com as amarras. Mas quando ele está saindo dali, essa coisa, ele não estava fedendo, não. Aquele que julgava o estar, não, pelo contrário, estava perfeito. E ainda andando. E a palavra de Jesus é desataio. Meu irmão, eu sei que você já sabe disso. Acredita que aquele que fez o morto voltar à vida não podia simplesmente fazer com que aquelas ataduras se desfizessem assim num piscar de olhos? Onde as suas roupas da sepultura fossem trocadas por roupas de linho fino? Jesus poderia fazer isso. No entanto, isso nos ensina uma terceira coisa aqui. Acho que eu fui para trás e fui para frente, né? A segunda não há problema em experimentar emoções profundas e negativas, mas a terceira não há problema em pedir aos outros que nos ajudem a desatar. Muitas vezes nessas coisas que temos, a gente não percebe que Deus coloca pessoas do nosso lado para ser um instrumento na nossa vida. Às vezes nós entendemos porque Deus colocou pessoas que caminham com a gente, que estendem a mão na hora que mais precisa. Deus nos coloca em uma comunidade, nos coloca junto marido e mulher, nos coloca como pais e mães, porque Jesus sabe que precisava do nosso lado uma pessoa de amor, uma pessoa com espírito que pudesse estender a mão na hora que mais necessitávamos. Há um autor que ele escreve um livro, Stephen Smith, sobre a vida de Lázaro. Em um dos capítulos ele diz assim: removendo as roupas da sepultura, abraçando a ajuda de uma comunidade amorosa. Ele fala assim, olha, aquilo que Jesus, sim, ele poderia ter feito aquilo, retirado as amarras, mas ele convida a comunidade para que seja uma expressão do amor dele e ajudem a fazer com que aquele que agora está vivo possa ser desamarrado. E observem, Jesus poderia mandar a pedra ir longe. Antes da ressurreição, o Senhor já usa pessoas para ajudar no trabalho. O trabalho que as pessoas não poderiam fazer, que é trazer a vida, esse Jesus faz. E então ele fala assim, agora é a vez de vocês. Isso vocês podem fazer, desatar as amarras, isso pode ser feito por vocês. E esse autor, ele descreve que diz que existe um acampamento deles lá, e existe lá um bosque de álamo nessa propriedade. E aí, lendo sobre esse bosque de álamo, né, que é chamado de pando, os cientistas acreditam que é o maior organismo vivo, talvez, da Terra, porque é uma floresta que ela está toda interligada. Esses álamos especialmente, existem outros lugares, mas esse específico, normalmente uma árvore se reproduz com a semente que cai, né, e isso acontece com o álamo, mas também por broto. Da sua raiz surge um broto. Só que aquela árvore que brota é um clone da anterior. E aquilo vai, sabe quantos quilômetros? Tem 43 hectares de um organismo todo interligado, floresta inteira interligada. Ou seja, se não tem água aqui, mas tem lá, aquilo distribui para todo lugar. Mas quando chega a dor, você entende que o negócio, eles são interligadas em si. E aí esse autor, ele vai dizer o seguinte, olha, nós como igreja de Cristo, nós também temos que entender, a palavra fala que quando um membro sofre, todos sofrem. Meu irmão, o fato da gente poder estar junto, nós estamos juntos, porque Deus nos colocou para ser um instrumento para tirar as amarras uns dos outros. E não tem como nós sermos auxiliados em tirar amarras se eu estou vestindo uma fantasia de que eu não preciso ser trabalhado, que eu não preciso ser cuidado. E ele diz assim, olha, eu vou ser sincero, e muitas vezes na minha vida, eu precisando de ajuda, não tive ninguém do meu lado. Em alguns momentos da vida, eu não me senti como se parte de um bosque de álamo, mas eu me via mais como um pinheiro, sozinho no meio de um campo. O Senhor, Ele nos colocou juntos. É fácil o relacionamento?
Porque as pessoas nos decepcionam. Mas por isso então, não vale a pena? Vale! Vale a pena! Por quê? Porque as pessoas são os instrumentos de Deus. Pode nos decepcionar? Pode, mas são instrumentos de Deus para poder moldar a nossa vida. Para poder nos ajudar a tirar aquilo que o Senhor já fez, que é o difícil. Salvos por Cristo, amém? Temos vida. Mas ainda tem umas amarras que precisam. Mas pastor, já tenho 30 anos de crente. Tem alguma coisinha ainda aí, tá? Talvez está enrolado aí na cabeça, nos olhos, na orelha, sei lá. Mas ainda há o que ser tirado. Vale a pena. Quem quer nos convencer de que é bom ficar sozinho é o capeta, é o diabo, porque ele veio para fazer o quê? Para matar, roubar e destruir. E meu irmão, isso para nós é essencial. Até minha irmã, se você estiver me ouvindo agora, não é da nossa comunidade, mas um dia ela falou assim: pastor, eu estou numa comunidade que eu gosto de estar lá por causa disso, porque eu entro e saio e ninguém me conhece. Quer dizer, minha irmã, você não está integrado ao corpo de Cristo. Porque as pessoas precisam me conhecer, precisam saber a minha dor, precisam saber da minha vida, precisam se alegrar comigo, porque isso é parte do corpo de Cristo. Isso é fazer-nos parte. O Covid, apesar de nos fazer unir pela internet, mas eu quero dizer, a gente precisa estar junto. Nós estamos para o retorno, dos núcleos familiares, e aí numa disposição de que lares se abram. Mas quantos falam assim: olha pastor, está difícil as pessoas abrirem a casa. Mas muitos não estão abrindo não a casa, que não abrem a vida. Estão com medo de se aproximar, estão com medo de interagir, estão com medo de ficar perto. Meu irmão, Deus nos fez como igreja para a gente estar junto. Porque junto a gente se ajuda, junto a gente vai mais longe. E aí, Deus acaba fazendo com que pessoas sejam um instrumento para desatar. Você acredita nisso, meu irmão? Olha para quem está do seu lado aí, tá vendo aí? Tem um desatador de nós, tá? Alguém que Deus quer usar. Por isso, a gente vai ver, para encerrar esse texto, o que a gente aprende? Olha, João do começo começa a ensinar: Jesus é o bom pastor, e ele vai indo, e o negócio vai crescendo, à medida que fala, ele é a porta, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a água da vida, ele é o grande eu sou. Agora chega nesse momento, a gente vai descobrir: Jesus é a ressurreição e a vida. É aquele que não diz que, na verdade, simplesmente vai nos dar uma vida boa, mas assim, olha, você tem a certeza da vitória sobre a coisa pior, sobre a morte. E a mesma pergunta que ele fez para aquela irmã nossa lá do passado, Marta: você crê nisso? E a pergunta que eu faço: você crê? Será que realmente cremos que podemos trazer diante dele as nossas expectativas, porque ele pode mudar a realidade? E foi isso que ele fez. Por isso, meu irmão, não sei como está o seu coração. Talvez exista alguém que diz: eu estou decepcionado com Deus. Meu irmão, tem que mudar o padrão, tem que mudar a forma, porque Deus não tem nada em débito para comigo e com você, porque Ele precisava fazer, Ele fez na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu por nós, Ele tem a vida e ainda nos tem garantido não apenas aqui, mas na eternidade. Então deixe ser tratado, não fique longe e seja perto. E se você que sente que ainda tem uma coisa que precisa de desamarrar, quero dizer a você: temos uma igreja que pode abraçar. Amém? Temos ou não? Para cuidar, para amar, para ser um instrumento de Deus. Por isso, não há mais do que ser honesto. Sabe por quê? Porque não ser honesto diante de Deus e de tudo, meu amado, a gente passa vergonha. Não adianta você querer, porque diante de Deus passa vergonha. Lá no final vai dizer que nem o Jó, Senhor, falei o que não devia. Falei coisa que eu não entendia. Mas depois de tudo isso, agora os meus olhos te veem. Que seja uma bênção e abertura de Deus para as nossas vidas, para aquele que é o Senhor de tudo. Amém.